Bom, meu nome sou Gleidson Henrique, da turma 2019, né? A, atualmente representante discente de física e segundo representante estudantil do campus, no caso. É Bacana. isso. Fala que tu é Beleza. bolsista. Arrasou, Gleidson. Não, essa parte não. E eu quero aproveitar, enquanto vocês estão se apresentando, vocês me falem assim, diante daquilo que você já tem visto, o que tem pulsado mais assim dentro da física? Sei lá, é a parte experimental, sei lá, é a parte pedagógica, sei lá. O que tem pulsado mais? Seja bem-vinda aí, você que chegou agora. Eloane, né? Seja bem-vinda aí. No caso, o que é mais difícil? Ou... Não, aquilo que vocês gostar, que tem gostado mais, assim. Que área da física, sei lá, experimental ou na parte mais de extensão, o que tem mais na parte mais de pesquisa, e se for de pesquisa em quê, Na área da pesquisa, eu acho bem né? interessante. O quê? Qual é É, a área que tu tem gostado, decaimento assim, de... alfa. Qual? Decaimento alfa. Eu tô achando bem interessante essa parte de partículas e tudo mais. Entendi, Aí bacana. tem me chamado a atenção. Legal. Ótimo. Obrigado, Gleidson. Vai lá, quem é o próximo? Lincoln? Bora, gente. Vai lá, Douglas. Ah, e aí, pessoal, boa noite. Eu Boa sou o noite. Douglas Leite da Silva, né, aluno da Física 2019. E eu tô só sobrevivendo agora, sabe? Não tô gostando de nada, não. A única parte que eu me dou bem nas disciplinas de pedagógica, essa é excelente, porque de cálculo eu tô penando, estou sendo arrastado. Mas Mas o é que isso tu mais aí. gosta, assim, é da parte pedagógica? O que tu tem mais te interessado dentro desse âmbito da física Olha, aí? é a parte pedagógica, assim, em Uhum, relação a fazer trabalho, essas coisas. Até relatório, assim, é bacana, sabe? sim, Mas cálculo, eu tô. Ainda mais agora que eu não consigo me concentrar assim, assim em casa, sabe? Eu preferia estar na faculdade lá, acho que eu me esforçaria mais. sim. Mas, por enquanto, essa. A única aula que eu assisto é essa agora. Tô aqui porque eu gosto de assistir essas aulas, assim, Uhum, pedagógicas, sabe? Porque de sim, sim. cálculo só aparece no dia da prova mesmo e é isso. Tem que se reanimar aí, né? Vamos lá, o É, próximo. Bom, tô minha vez, Boa né? noite, professor. Vai Boa lá, Vinícius. noite. Eu me chamo José Vinícius. Eu não sou. A parte agora não é AD, o que está me complicando mais, no caso, é a parte de cálculo. Mas só que tem uns colegas aí que dão uma força. É maçaroca, a E famosa maçaroca, né? nosso dão uma amigo força aí. Matheus. E, tipo, uma das coisas que eu mais gostei no curso é a parte que a gente trabalha no laboratório. Para ver, no caso, no dia a dia mesmo, como é a física, como ela funciona. Até a Entendi. gente fez um trabalho de eletromagnetismo lá, uns experimentos. Não foi algo muito grande, porque não tem muito dinheiro. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo é na parte do laboratório, onde a gente consegue ver mesmo a prática da física. Sim, bacana. Valeu, Vinícius. Beleza, então. Eu sou o Matheus e eu sou aluno também da turma de Física de 2019. E a parte que o pessoal mais odeia e detesta, né, que é a parte de cálculo, é a parte que eu mais gosto. E, assim, né, eu gosto mais na área de pesquisa, né, voltada para questões de relatividade geral, para questões desse tipo. Eu tenho bastante interesse Bacana. mesmo e gosto bastante mesmo das partes de Uhum. cálculo, principalmente da disciplina de física, que eu acho as mais complicadas do que cálculo, porém, né, são mais interessantes, assim, porque a gente vai pegando as coisas do cálculo, né, as bases que o cálculo dá pra gente e começa a aplicar mesmo em fenômenos da natureza. Aí, Uhum. isso eu acho interessante. Enfim, eu tô aqui porque gosto mesmo e é isso. Bacana, beleza. Agora, Paula, seja bem-vinda aí. Ana e Paula, só falta vocês duas. Eu perguntei, eu quero conhecer vocês, né? Que vocês se apresentem e falem assim, no decorrer desse curso que vocês estão fazendo, sei lá, qual é o que vocês têm mais se interessado no decorrer do curso? A internet não está ajudando muito, ele está cortada. Deixa eu repetir. É só se apresente e me fale
que mais tem te interessado durante o curso, até agora? Tô só o Douglas, professor. Tô só o Douglas. Até agora, a parte pedagógica foi a que mais me chamou a atenção também, o laboratório. E cálculo é bem complicado. Não dá para falar que tá gostando muito, não. Legal. Quem é que dava as aulas pedagógicas? Era o Cledson. aquele da estágio, né? Isso. É isso? Isso, é. Tá bom. Esse mesmo. Vou conhecer a galera ainda. Tá bom. Obrigado, Eluane. E Paula? Boa noite. Boa Bom, noite. professor, na verdade, gosto ainda de matemática, né? Mas Até só que agora, assim, né? sim, só que na matemática é tudo muito abstrato. Na física, tu vê realmente aquilo acontecer. Então, é isso que me chama bastante atenção pro curso. Entendi. Maravilha. Tá bom. Pessoal, então, agora me apresentando, né? Eu me chamo Leonardo, para quem não me conhece, para quem conhece também, não altera por causa disso. E eu vou estar com vocês nessas duas disciplinas aí, né? E a gente vai tentar trabalhar elas da seguinte forma, pensando assim: nós estamos nos formando para ser professores, né? Então, durante as minhas aulas, eu peço isso também durante as outras aulas com os outros professores, com as outras disciplinas, que vocês sempre tentem refletir. Poxa, isso que eu estou vendo, isso que eu estou fazendo no laboratório, como foi mencionado, né? Ou nessa disciplina de cálculo, ou nessa abordagem da física, ou nessa outra disciplina ali. Como eu posso trabalhar, ensinar isso aqui para uma pessoa mais nova? Sempre tenham isso em mente. Seja bem-vinda aí, você, tá? Que chegou agora. Então, Ellen, né? Seja bem-vinda, Ellen. Então, sempre tentem colocar isso na mente de vocês. Vocês estão estudando uma disciplina que às vezes você não encontra sentido nenhum. Tentem imaginar vocês ensinando isso, sei lá, para os sobrinhos de vocês. É uma coisa que o Richard Feynman fazia, né? Ele sugeria, quem não conhece, o Richard Feynman todo mundo conhece, né? O físico, que para que você possa dominar um determinado assunto, você tem que tentar ensinar esse assunto para uma criança. Quando você conseguir, quer dizer que você está dominando aquele conteúdo. Então, tentem aproveitar cada momento do curso de vocês, cada disciplina, cada tema, e tentem... se vocês não tiverem uma criança perto de vocês, tentem imaginar uma criança e explicando, às vezes é meio complexo, no cálculo 1. Como é que tu vai explicar a derivada para a pessoa? Aí tenta imaginar vocês explicando derivada para uma criança. Que utensílios, que artefatos vocês vão para tentar explicar. Quando vocês conseguirem explicar e a criança entender, quer dizer que vocês estão bem informados naquele conteúdo. Então a gente pode seguir essa dica aí do Feynman, né? Então, olha só, pessoal, sejam bem-vindos aí, vocês que estão chegando agora. Hoje a gente vai iniciar a nossa disciplina, né? E eu quero propor aqui o tema da nossa aula ser o seguinte, tá aqui. Cadê? Tá. Aparecei, tá? Vocês já devem ter ouvido falar daquele escritor, né? O Lewis, né? C.S. Lewis, né? Ele que escreveu aquele livro, né? As Crônicas de Nárnia, e tem até em filme, né? Da Disney já essa adaptação. E aí, baseado nessa história, eu fiz aqui uma brincadeira que vai ser o tema da nossa aula. Arte, ensino e guarda-roupa. Gente, vocês estão me ouvindo aí? É que está um silêncio. Eu sei que estão ouvindo, né? Tá sim. Beleza. Sim.
Então, arte em si Sim, é guarda-roupa. Então, eu quero mostrar para vocês um pequeno vídeo aqui. Vocês já ouviram falar do Vivaldi, né? Aquele músico, violinista. Eu não. Não? Beleza, então maravilha, melhor ainda. Então deixa eu começar, já que vocês não... Tem quem ainda não tem ouvido falar, então eu vou começar com uma obra de arte aqui. Eu vou colocar aqui essa obra de arte que provavelmente vocês já ouviram falar, né? Quem é o desenvolvedor dessa obra aí, ó, que vai aparecer na tela? Espera aí que está carregando aqui. Quem é o desenvolvedor dessa obra aí? Tá aparecendo nada aí, né? Quem é, pessoal? Da Vinci. Da Vinci, exato. Então, ele era um artista, ele pintava, ele fazia vários artefatos, né? Quem nunca ouviu falar dele? Então, mas o que eu pergunto para vocês é o seguinte: o que o Da Vinci usou para poder desenhar isso aí, para poder fazer essa obra de arte? É uma pergunta, pessoal. Quais foram os materiais que ele utilizou? Pincel, quadro, tinta. A mulher que ele pintou. A mulher também. Tá aqui uma outra, né? Aqui. Quem sabe me dizer esse aqui, quem foi que realizou? E aí? Michelangelo, né? Michelangelo, exato. Michelangelo, ele não apenas pintava, né? Mas ele também tinha uma grande habilidade para fazer escultura. Então, todo mundo, eu espero que, se não conhecia, que a partir de agora conheça, né? O Michelangelo, por exemplo, ele fez essa escultura aqui, ó, o famoso Davi, né? Que é a representação do homem, né? E com as medidas perfeitas aí. Então, ele fazia várias esculturas sob encomenda. Era o trabalho, era a atividade que ele desenvolvia. Então, vocês podem perceber aí que a arte, seja ela as artes cênicas do teatro, como é o nome daquele grande escritor de teatro, como era o nome dele? Era o que escrevia peças de teatro, que escreveu até o Romeu e Julieta. Shakespeare? Shakespeare. Ele desenvolveu uma obra de arte que era tudo escrito para fazer adaptações como peças teatrais. E aí você tem várias esculturas aqui que representam várias épocas diferentes. Por exemplo, Michelangelo, ele usava materiais, às vezes até um pouco parecido, mas você observa que as cores, elas são diferentes. Por exemplo, Michelangelo, ele já faz parte de um determinado grupo que já usa cores mais vibrantes, né? O Leonardo da Vinci, ele já está fazendo um retrato com cores menos vibrantes, com cores mais intimistas. Tudo isso tem um significado, tudo isso tem uma pegada, uma proposta. E a mesma coisa, por exemplo, as artes modernas, as artes tipos de pinturas e esculturas modernas, né? Se você for pegar deixa eu pegar uma obra de arte bem atual aqui, gente. Não sei se vocês já viram ela aqui. Pinico, né? Já pegaram que é uma obra de arte que é um pinico, o cara pegou e fez isso aqui, ó. E pronto, é uma obra de arte reconhecida mundialmente. Tá aqui. Calma, a gente já vai chegar no ponto, tá? O pessoal tá falando, mas você quer ele ia falar sobre física, ensino. Calma, relaxa, a gente já vai chegar. Então aqui você tem um tipo que é considerado uma obra de arte.
que é esse mictório aí que eles inverteram e fizeram como se fosse um formato de sanitário. E isso, para a atualidade, é arte porque você está modificando a função de uma coisa, transformando ela dando outra função para ela, entendeu? Então você percebe que cada época você vai ter uma representação, uma forma de pintar, de escrever, de desenhar e por aí vai. Agora eu quero mostrar para vocês uma canção aqui, tá? Que é justamente a canção do Vivaldi, né? O Vivaldi, ele desenvolveu aqui... O Vivaldi ele desenvolveu várias obras, dentre elas uma obra que representasse as estações. A gente sabe que tem 4 estações, né? Primavera, outono, verão e inverno. E é interessante o que ele tenta propor, qual é a sensação. Não vou nem falar, para não dar spoiler, que a gente já vai falar sobre isso, tá? Mas eu quero mostrar aqui para vocês, só compartilhar aqui a tela do Pronto, não, eu quero isso aqui, pronto. Então preste atenção aqui eu vou mostrar só o início dele, depois a gente vai tentar destrinchar essa música aí para compreender qual é a sensação que ele tenta passar com a música. Então, se vocês se sentirem mais, sei lá, à vontade, pode fechar o olho que eu vou tentar rolar a música. Eu quero que vocês tentem traduzir depois para mim qual é a sensação que vocês tiveram no decorrer da melodia aqui desse concerto que o Vivaldi fez, tá bom? Vamos lá. Vou desligar aqui meu áudio rapidamente. Bem-vinda aí, Maíra, tudo bem? Seja bem-vinda aí. Ouçam aí, pessoal. Beleza. Para quem não conhecia, agora você já conhece aí o início de uma das estações do Vivaldi. Agora eu queria que vocês me falassem qual é a sensação. O que vocês acham ou sentiram quando você estava ouvindo isso? Qual é a imagem, digamos assim, um filme? Qual é o filme que aparecia na frente de vocês, na imaginação de vocês? Eu tava pensando que eu tava num filme de terror. Certo. Beleza. Eu já imaginei um filme de drama, assim, uma cena que vai acontecer aí, a música. Eu imaginei, tipo, uma parte, tipo, de quando estão dançando valsa e quando essa música começa a meio ficar mais alto o tom dela e parece que eles estão agitados, alguma coisa desse tipo. Uma agitação no momento da música, em algum momento, né? Vamos lá, Matheus. É isso mesmo, tipo, agitação, pressa, agonia, alguma coisa assim. Agonia, uma pressa. Beleza. Mais alguém? Alguma outra coisa aí? Só?
Então, beleza. Então, olha só. Vocês me expressaram várias coisas aqui. O título dessa música é Inverno, tá? E vai falar sobre as estações. Mas o que o Vivaldi ele está tentando traduzir para a gente por meio da música, tá? Por meio dessa arte musical aí. Ele quer demonstrar como é que o camponês que vive ali naquele ambiente, naquela cidade, ele sente a estação. Então, ele faz uma estação chamada verão, uma primavera, uma outono e uma inverno. Essa é inverno. Então, ele tenta traduzir por meio da música qual é a sensação daquele camponês. E eu vou mostrar aqui para vocês, agora, com o próprio soneto dele, vocês vão ver agora a música, só que, ao mesmo tempo, vocês vão ver o soneto aparecendo, ou seja, a explicação daquilo que está acontecendo com ele, beleza? Com o camponês. E aí eu quero que vocês percebam a sensação, o sentimento aí, tá? Deixa eu parar essa apresentação e voltar aqui para um outro vídeo. Cadê agora a análise? Não é esse aqui. Peraí. Parar. Pronto, essa aqui. Percebam aí, tá? Então, ele dividiu em vários movimentos, a gente vai ver pelo menos o primeiro movimento aí. Leiam o texto aí, tá? Aumentando. Olha a distorção, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Vocês viram que aquele violino, aquele solo, era o vento, entendeu? Tá? Aquilo lá era o vento. Então, se o vento está vindo, um frio avassalador, o que resta fazer, né? Correr. Alguém falou aí apressado, né? Ainda agora. Ele tá tentando enfrentar o vento, né? Aquele frio. Às vezes tem uns violinos que parece como se você tivesse assim, fazendo assim com os dentes. Como quando a gente está com muito frio, os nossos dentes ficam batendo. Tem alguns sons do violino que tentam imitar esses dentes batendo. Uma solitude, ele está refletindo sobre aquilo, pensando. Olha os dentes aí, ó. Esse arranhar é os dentes arranhando de frio.
Ele tenta correr para se aquecer. Para evitar que ele morra congelado. Aí ele vai buscar um abrigo, né? E aí vai entrar a outra cena, digamos assim, da música, que ele já no fogo, bem esquentado. Então agora ele tá na casa dele, numa fogueira. Já tá mais calmo, tá mais tranquilo, ele tá mais sereno. Ele já não tá mais morrendo congelado. Olha esses pingos, é a chuva lá fora. O dedilhar, porque você tem o violino tocando e você tem o dedilhar no dedo de violino lá no fundo. Esse dedilhar é como se fosse as gotas de chuva caindo lá fora. Quer ver? Repara. Ó. Isso aí é a chuva. Pular essa parte só para a gente ver a última agora aqui, que é o último movimento dessa parte de inverno aí. Então você percebe que ele está expressando por meio dessa linguagem musical algo, né? Uma sensação, né? Enfim. Bora ouvir agora o último aqui, o último trecho do inverno. No último trecho do inverno, a gente vai ter agora ele tentando sair ele sai da casa dele e vai andar, ó. Ele anda sobre o gelo. Só que o gelo é perigoso, então tem um suspense, ó, um clima de suspense. Ele tem que andar com muito cuidado para não acontecer um acidente de quebrar o chão de gelo e ele... Então ele vai definhando, ó, bem devagar. Claro, né? Ele tá sobre perigo. Ó, ele anda rápido, mas escorrega um pouco. Ó. Aí ele cai. Anda, escorrega e cai. Será que eu vou cair? Olha o violino caindo. Será que vai acontecer isso? Ou não? Vai ou não? Suspense. Vai ou não? Sobe e desce o violino. Aí ele escorrega. Agora vem o vento, que na mitologia é um vento muito suave, é um vento que representa uma coisa bem quentinha, entendeu? Bem quente. Olha a suavidade. Só que a gente está falando de inverno, né? Então,
Não basta ser suave, então vai vir um outro vento, que é um vento mais frio e violento que ele vai se aproximar também, né? Violento. É o violento, porque é o inverno. É frio. É o frio que está chegando ao inverno. A guerra agora entre os dois ventos. Olha a guerra dos violinos aí. É turbulento, mas ao mesmo tempo ele termina o soneto falando que é alegre, né? Porque faz parte do ciclo, né? Então, deixa eu finalizar aqui. Tá, agora, beleza. Primeiro eu quero ouvir as impressões de vocês, se vocês já tinham lido dessa forma, aí para quem já conhecia essa música, se vocês já tinham percebido dessa forma ela. Um de cada vez, pessoal. Tá muita gente falando ao mesmo tempo, não estou conseguindo escutar. Ainda não, professor. Na verdade, é a primeira vez que eu escutei essa música. É? Primeira vez também, professor. Se fosse um Tarcísio aí da acordeon, até que todo mundo tinha escutado. Eu também é a primeira vez. Uma doida. Eu acho que o Let It Go da Frozen combina mais com o negócio de gelo também. Também acho. Olha o nível da turma. Mas vocês perceberam que ele estava, de alguma forma, tentando expressar aquilo, né? Por meio da música. Então, beleza. Agora, por que tudo isso? Por que eu mostrei isso aí para vocês? Porque o nosso primeiro tema que a gente vai trabalhar, né, no decorrer das nossas aulas é a didática. E didática é uma palavra até meio... Acho que a gente está acostumado a usar, né? Desde o ensino médio a gente fala assim, aquele professor não tem didática. Então eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é didática? O que é esse negócio de didática aí? Eu acho que é saber comunicar, professor. Saber comunicar, assim, o seu pensamento, a informação que o senhor quer transferir. Tá, o Matheus, né? Vai falando, eu vou colocando aqui o que vocês estão pensando aí. Então, comunicar algo. Tem a ver com comunicar. Deixa eu colocar aqui. Beleza, o primeiro pensamento de vocês foi esse. Uma outra coisa também, o que vocês acham que tem a ver com didática? Eu acho que é alguém que consegue sintetizar todo o conteúdo e passar de uma forma simples para os alunos, entendeu? Entendi. Tem a ver com sintetização de vários elementos, né? Então, é como se fosse a pessoa consegue resumir, né? De uma maneira mais simples, né? Beleza. Mais alguém? O que vocês acham que seja didática? Pessoal, se errar, não morre, não. Aqui não é round 6, não. O que vocês acham? Eu acho assim, que é procurar as melhores maneiras de transmitir uma certa informação, uma certa disciplina para o aluno. Busca das melhores maneiras. Beleza. Eu vou botar entre aspas aqui também, ou ferramentas. Mais alguém? O que vocês acham que seja didática? Ou que tenha, pelo menos, a ver com didática? Professor, também pode ser não apenas ensinar, mas também fazer com que os alunos tenham um pensamento
crítico sobre alguma coisa. Deve ser isso, não sei. De que forma eu poderia colocar aqui para sintetizar isso que você acabou de falar? Me ajuda aí. Um pensamento sobre alguma técnica ou estratégia, não sei. Ter uma Como é que eu resumiria essa tua isso que tu acabou de falar, de você gerar um pensamento crítico, né? Não, como é que eu resumiria aqui? Eu não sei. Então, deixa eu colocar assim, faz o outro refletir, pronto, ou pensar. Pode ser. Vamos colocar aqui. Didática tem a ver com fazer o outro pensar. Pronto. Mais alguma última sugestão aí? Das meninas, nenhuma menina falou ainda. O que vocês acham? Eu acredito que a didática seja a técnica que o professor utiliza, tanto boa quanto ruim, porque vários alunos comentam a didática dele não é boa. A forma com que ele passa aquele conhecimento, ele procura repassar, a maneira que ele vai repassar o conhecimento. Tá, deixa eu pensar aqui como é que eu colocaria aqui. Tem uma sugestão, Paulo? Como é que eu resumiria aqui no quadrado? Calma aí, que estou pensando. Talvez já esteja embutido em comunicar, né? Na forma que a comunicação vai, né? Eu queria colocar só mais uma aqui, só para usar todas as cores do... Então, a didática, vamos lá. A didática, ela tem muito a ver com a ideia que a gente está trabalhando de arte, porque o Da Vinci usou determinados recursos, tá? O Michelangelo também usou determinadas pinturas, recursos para pintar. O recurso que o Michelangelo usou aqui não foi o mesmo que ele usou aqui. Aqui, o Michelangelo queria trazer um determinado... apresentar um trabalho em forma de escultura. Aqui ele queria por meio de uma forma de pintura. Esse camarada mais atual aqui por meio de uma ideia. Então você vê que não tem nada de bonito aí. Mas é considerado arte no sentido da ideia por trás daquilo que está sendo proposto. Uma mudança de função. Algo que é transformado, uma coisa que já não servia, não prestava, e agora é transformado para uma outra função, reutilizada, né? E no caso da música, em tempos diferentes, em agudos ou graves diferentes, para que ele pudesse transmitir aquela sensação, para que, de alguma forma, quem estivesse ouvindo pudesse entrar no corpo do camponês. Então, imagina vocês vendo um concerto do Vivaldi, na época do Vivaldi, e as pessoas ouvindo, olha, ele vai tocar agora as estações agora, e vai chegar, todo mundo sabia que tinha camponês ali naquele período. Todo mundo conhecia a realidade dos camponeses ali. Mas aí, naquele momento, eles não apenas saberiam sobre os camponeses, eles sentiriam na pele a sensação dos camponeses na medida que as estações passassem. Então, tem muito a ver com essa ideia de didática, né? Didática, ela é um ramo da pedagogia. Deixa eu até colocar aqui. É como se você tivesse aqui a pedagogia, né? A pedagogia, ela estuda a educação como um todo. Então, aí você tem vários ramos da pedagogia. Deixa eu até colocar aqui, pedagogia, tá? Isso aqui é a pedagogia. Então, o objetivo da pedagogia é a gente estudar
é a gente estudar a educação como um todo, tá? Só que é claro, né? Como a pedagogia, ela tem, a educação ela é muito grande, a gente não vai... A gente precisa criar determinadas disciplinas para estudar essa educação. E a didática é a parte da pedagogia que vai estudar um elemento específico da educação. Então, deixa eu criar agora um subconjunto aqui dentro desse conjunto chamado pedagogia. Então, vou criar agora um subconjunto aqui de, sei lá, de azul. Tá? E esse conjunto é o que eu vou chamar de... É o que eu vou chamar de didática. E o que essa didática vai se propor a fazer? Dentro do estudo da educação toda. A didática vai é a parte da educação que é responsabilidade da didática. Então, em resumo aí, o que seria a didática? A didática é a arte de ensinar. E é por isso que eu comecei com arte aqui, porque é isso mesmo que as leituras falam. Se você for, por exemplo, pegar o primeiro camarada que estudou isso, é o Carmênios. O Carmênios, ele escreveu um livro chamado Magna. Porque era através de Carmênios que toda a ideia de didática vai surgir, depois vai ter filósofos estudando, depois vai ter psicólogos estudando, depois vai ter pedagogos estudando o que é didática e tudo mais, mas tudo surgiu ali daquele livro, Didática, do Carmênios. O que o Carmênios vai dizer? O Carmênios vai dizer que a didática é a arte de ensinar. Então, assim como Vivaldi, Da Vinci, Michelangelo, todos esses camaradas fazem arte, existe arte no processo de ensino. Assim como o Vivaldi precisou pensar exatamente no tempo daquele violino em relação ao outro violino, nos dentes, por causa do frio daquele inverno, na nossa área de como professores, né, a gente precisa pensar e repensar a respeito de qual é qual é a sensação, falando de maneira artística, que a gente, o nosso estudante sinta. Então, no caso da música, a sensação ela é sonora, né? E aquilo vai se estender para o corpo todo. Então, a pessoa, ela, às vezes, ela sente o corpo dela com frio por causa da música. Da mesma forma, o professor, à medida que ele vai ensinando, ele precisa tocar no estudante, não apenas no intelecto do estudante, naquilo que ele está pensando naquele momento, porque depois vai passar uma semana e ele não vai mais lembrar daquilo. Mas aquilo tem que tocar, de alguma forma, de uma maneira mais profunda, para que aquilo gere uma reação nele para que a gente está acostumado a perceber. O que a gente está acostumado a perceber na nossa disciplina física? Todos vocês vieram do ensino médio e tiveram a experiência aí de ter aulas de física e outras aulas de outras disciplinas também. A gente percebe que, às vezes, talvez vocês não, porque vocês estão aqui hoje usando física, mas talvez alguns alunos, alguns amigos de vocês, né, não encontravam sentido na de ouvido, Vivaldi, você tem que ter
acústica, todo o conhecimento de cordas, você tem todo o conhecimento de física a respeito do que é um som, dos efeitos sonoros. Outra coisa, você está vendo assim de um celular, alguns de um notebook, tem todo um contexto de eletricidade envolvido aí. Ou seja, isso é física pura. O fato de algumas coisas serem audíveis para a gente física. A gente não consegue ouvir. Isso é física. Mas, às vezes, o estudante ele não consegue encontrar razão, motivo de estudar aquela droga de física ali, porque ele não encontra sentido. Então, a proposta aqui, no caso desse elemento da nossa disciplina, tá? Que é a didática, é a gente refletir sobre o processo de ensino. Tá? A gente... Beleza. O que eu quero? Porque, olha, imagina, gente. Você pega um programa do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano de física. E você acha que você está preparado para ir lá para uma escola e dar aquela aula. E você vai pegar lá aquele plano daquela aula lá e vai começar a desenvolver. A primeira lei de Newton, segunda lei. Beleza. Tá maravilhoso, tá tranquilo. Você está trabalhando a ideia da disciplina. Mas o problema é que, às vezes, você dá aquela mesma aula para o camarada que estuda lá no interior do ramal do interior de um local de campo. E você dá a mesma aula para um camarada que está lá na região metropolitana. Mas as experiências, as sensações, a realidade daquele estudante é totalmente diferente desse estudante. Não se trata de uma ser melhor do que a outra. Se trata de que são realidades diferentes. O Vivaldi, porque era a realidade que ele vivia. Mas aí, se ele tivesse em outra realidade, ele ia falar de outra realidade. E é isso que às vezes falta na nossa prática docente, como professores ou como futuros professores. É a gente tentar visualizar também a realidade que nós estamos inseridos. E aí sim, refletir a respeito de como eu vou ensinar aquela parada ali. Deu para entender mais ou menos aí a ideia? E travou tudo aí. Professor, não sei se é a minha internet ou é a do pessoal, mas tá Não, travando também muito. tá travando, realmente. Tá Demais, Eu também demais. tava. Acho que é a sua internet. É a sua internet, Tá, professor, eu também, acho. acredito. Deixa eu ver aqui. Tinha uma horas que parava mesmo, aí depois voltava. No dava uma começo travou, a gente não assim. entendeu quase nada que o senhor falou no começo. Eu vou explicar o que era física para os alunos. Travou tudo. Uhum. Como é? Eu pensei que era só a minha. De física, Não, travou também tudo. tá travando. Aí eu Porque eu vou percebi, falar da será que é a física, internet? a visão da física no ensino médio não deu para entender nada. Acabou, Deu travou. uma travada. Mas qual foi essa parte? Só para me lembrar, alguém ouvia só para mim. Mas, pois é, a gente não chegou. Ninguém entendeu. Nem eu Aí entendi. aqui tá. O senhor tava falando sobre ensinar física no ensino médio. Você falou em física, travou. Aí, Tá, então vamos lá. Mas deu para entender essa ideia, né? Que tá aqui a não, pedagogia. sim, a ideia. A didática sim. é uma parte de dentro da pedagogia que vai se propor a estudar um elemento da educação, que é o ensino. Essa parte está tranquilo, né? Não, essa parte sim. Tá. Eu acho que o exemplo que eu dei é que, que às vezes, quando você vai preparar uma aula de física, e quando eu falo você, não estou me referindo a você necessariamente, você de maneira geral. Por exemplo, imagina que a gente vai preparar uma aula de, sei lá, leis de Newton.
às vezes, a mesma aula que a gente dá para um camarada que estuda numa metrópole é a mesma aula que a gente vai dar para um estudante lá do interior, do ramal do interior de um ramal. E são realidades totalmente diferentes. Estão ouvindo agora? Sim. Travou de novo? Não, deu para ouvir a dificuldade. Tá de boa agora. São realidades totalmente diferentes. E aí eu falei que o Vivaldi, ele tocou sobre camponês porque era a realidade dele, que ele estava inserido. Mas se ele tivesse outra realidade, ele ia tocar sobre outra coisa. Só que, às vezes, na nossa prática docente, como professores de física, a gente só está preocupado com o conteúdo que a gente vai passar e se esquece de considerar o como a gente vai ensinar aquilo. Quem são as pessoas que eu estou ensinando? Porque se eu considero quem são as pessoas, a minha aula que eu dou lá no interior, no campo, é diferente. Tem que ser diferente da minha aula que eu dou para o camarada que usa uma Apple. Entendeu? Então, eu não posso misturar as coisas. O camarada não tem nem internet no campo, e aí eu vou dar a mesma aula, falar os mesmos exemplos, as mesmas coisas. O Vivaldi, ou no caso aí do exemplo que a gente fez, ele fazia coisas diferentes para gerar sensações. Então, às vezes, a gente tem que abrir mão de fazer as mesmas coisas para produzir resultados diferentes. Se vocês forem parar para analisar, os resultados nossos educacionais, né, de maneira geral, do Brasil, são terríveis. Tá? Aí, pessoal, se travar, vocês podem me avisar, tá? Não tem problema. Tá bem. São terríveis no âmbito internacional. Então, o Einstein dizia isso, né? Então, quer dizer que tudo que falam foi o Einstein que diz, né? O pessoal usa a frase, foi o Einstein, não sei o quê. Aí, aquela frase do compadre Washington lá, sabe de nada, inocente, até essa já falaram que foi o Einstein que disse. Mas tem uma frase do Einstein que ele diz que se a gente insistir em fazer uma coisa e continuar fazendo, isso é burrice. A gente tem que fazer maneiras diferentes para alcançar resultados diferentes. Então, a gente tem que refletir como ensinar. Porque só no refletir como ensinar que a gente vai poder mudar aspectos da educação. Como o ensino é um elemento da educação, à medida que a gente mudar a forma como a gente ensina, ou pelo menos não necessariamente mudar, digamos assim, apesar de que tem, mas não necessariamente mudar, mas pelo menos refletir sobre. Se a gente passar a refletir sobre isso, e isso aqui for mexido, automaticamente a educação, de alguma forma, vai ser mexida. É como se o ensino fosse uma variável de uma equação chamada educação. Se eu mexer nessa variável aqui, automaticamente essa outra variável aqui, ela vai sofrer consequências. Então, a gente precisa parar para refletir a respeito do como a gente ensina. E isso é o que a gente vai fazer no início dessa nossa disciplina. A gente vai trabalhar as ideias sobre didática. Tá? Alguma dúvida em relação a isso, por enquanto? Não, professor, tudo certo. Nenhuma dúvida? Tranquilo, então. Vamos lá, então. Pessoal, existem basicamente 4 elementos que a gente poderia colocar aqui, que são importantes no processo de como ensinar, tá? É a gente se perguntar aqui, são 4 perguntas, né? Quais são os objetivos daquele ensino? Alguém tem uma sugestão? Alguma outra coisa que seria interessante para a gente investigar a respeito do processo de ensinar? Beleza, para quê? Travou, professor. Travou. Tá bem. E agora, voltou? Agora voltou. Beleza.
Tá, existem 4 perguntas, mas podem ser mais, tá? A primeira pergunta que eu poderia fazer aqui em relação a como ensinar, que é aquilo que a didática vai estudar, né? A primeira pergunta é: qual é o objetivo daquela... Aqui, ó. Qual é o objetivo daquele ensino? O que eu almejo com ele? Então, você não... A gente não dá uma aula sem ter um objetivo, sem saber o que a gente quer com aquilo, tá? Alguma outra coisa que a gente precisa investigar para saber em relação a como ensinar? Alguém tem uma sugestão aí? Metodologia? A metodologia, né? Ou seja, eu vou traduzir isso aqui da seguinte forma: a forma como a gente vai ensinar, tá? Mais alguma sugestão aí? Pode falar, pessoal. Pode o que vocês Trabalhar acham. com o cotidiano deles, no caso. Sim, tem em relação ao cotidiano, né? Mas deixa eu- tem uma coisa aí que é importante, gente. O que está faltando aí? A gente vai ensinar o quê? O que tu vai ensinar? Tá, Os conteúdos. se nós vamos ensinar física, né, vamos trazer algo que está presente na vida deles, entendeu? Os fenômenos físicos, onde a física está envolvida. Tá tudo nos conteúdos em casa. Tá aqui, ó. Os conteúdos, né? No caso, o contexto que você está falando, ele já entra aqui na forma. Porque a forma como você vai ensinar, a gente vai chegar aí, tá? Um último elemento aqui são as condições, tá? A gente tem que ter em mente o que a gente pode fazer. Por exemplo, você vai para uma escola ou você vai para você vai fazer uma palestra, você vai fazer um experimento numa praça. Você tem que saber o que você tem à sua disposição e o que você não tem. Se você vai numa escola que não tem internet, você não vai tentar usar uma ferramenta com internet ali, entendeu? Que exige a internet, você tem que considerar esses 4 elementos aí. E eu vou colocar isso aqui, apesar de que não estava previsto, mas quem foi que falou aí? Eu vou colocar isso aí. Alguém falou isso aqui, tá? Então, eu vou colocar o contexto aí. A gente tem que considerar o contexto, a realidade que aquele estudante está, né? Então, vamos lá. Guarda isso aí. Objetivos, forma, conteúdos e condições e contexto. Beleza? Agora eu vou voltar 2 slides e a gente vai perceber como realmente ensinar é uma arte, tá? Bora lá. Nesse caso aqui, do Leonardo da Vinci, qual era o objetivo dele? Era desenhar uma mulher, a Mona Lisa, tá? Qual era o segundo elemento aqui? Forma, né? Qual é a forma? Qual é a maneira que ele fez para fazer isso? Para representar a imagem da Mona Lisa? Foi a pintura. Qual é o conteúdo? A própria Mona Lisa, a mulher, né? A figura, a imagem dela. Quem enxergasse esse desenho ia... que, na verdade, até dizem que seria a imagem dele, né? Não conheço muito bem essa história, mas tem essa possibilidade aí. As condições. Quais eram as condições? Provavelmente, Leonardo da Vinci, ele tinha a
determinados pincéis, determinadas cores, talvez para dar conta de desenhar uma determinada cor ali, ele precisou pedir para que alguém comprasse um tipo de tinta para ele, para que ele misturasse e ele conseguisse chegar numa tonalidade que ele pretendia. Então, são as condições aí que ele está analisando para que ele consiga chegar naquele resultado que ele pretende por meio daquela expressão de arte. E aí nós temos aqui o contexto, né? O contexto que aí ele sempre tem que pensar para quem ele está pintando. Realmente eu não sei para que ele pintou, né? Aqui você tem a escultura do Michelangelo, que tem um conteúdo, né? Que é justamente uma mistura, né? Ele mistura aí um pouco da história de Davi com a ideia do homem, né? Com o homem no centro. Para quem não sabe, o Michelangelo já vivia num processo aí de, se eu não me engano, era o renascentismo, né? Em que o homem ele já estava tomando um lugar muito grande, né? Então você percebia que o homem já estava se tornando muito centro das atividades, da filosofia, da ciência e por aí vai. Então você tem essa imagem aqui que representa esse conteúdo que foi expresso. Em relação à música do Vivaldi, você tem ali nitidamente cada expressão de violino e de movimento e de tempo que aquele violino é tocado, às vezes mais intenso, quando você vê o frio chegando, às vezes quando ele está no fogo ali aquecido, mais leve. Você vê a intencionalidade do músico. Você vê ali tudo isso aqui. Você vê o objetivo acontecendo. Você vê a forma com que ele está fazendo. Você vê o conteúdo que ele está abordando. Você vê as condições que ele tinha. Ele só tinha condições de violino. Provavelmente, se ele vivesse no nosso tempo, ele ia utilizar outros instrumentos também para representar aquela ideia que ele queria, né? E a condição de que ele vive, o contexto aqui é o contexto de camponês, então ele estava expressando algo dentro do contexto dele, né? Então a mesma coisa a gente precisa refletir a respeito da nossa prática. E aí eu queria propor o seguinte para vocês, a seguinte pergunta, né? Em relação à didática, né? Já que a didática ela tem a ver com como ensinar, eu vou fazer a pergunta de $10 mil. Talvez muitos já estejam se perguntando aí nessa vida, né? Que didática é como ensinar, é a arte de ensinar, tá? Então, a didática tem a ver com refletir a respeito sobre como ensinar. E eu pergunto para vocês, como é que ensina? A partir dessa nossa reflexão aí, como ensinar? Para a gente não ser tão amplo, né? Eu pergunto como ensinar física. Professor, eu acho que são com essas ferramentas que o senhor colocou aqui, com o objetivo, com os conteúdos, as condições e um contexto. No caso, a gente tenta pegar tudo isso e coloca na aula, para que fique mais fácil para o aluno entender em si a nossa explicação. Uhum. Beleza. Mais alguém? Alguma outra coisa também aí? Professor, acho que principalmente trazer o aluno para que ele veja aquilo que a gente está ensinando no dia a dia, com exemplos do dia a dia. Acho que ficaria mais fácil e ficaria até mais, como se fala, mais interessante para o aluno. Sim, sim. Foi o que Vivaldi fez, né? Vivaldi, ele usou exemplos do dia a dia. Ele usou uma coisa que todo mundo naquela região dele já conhecia, que são as 4 estações, todo mundo passa todo ano,
todo mundo passa pelo inverno, e aí dentro do inverno ele expressou uma coisa que era comum entre o pessoal que ouvia ele, que eram os camponeses. Então, o Vivaldi ele tocava na rua. Então, ele tocava a respeito da sensação que os camponeses tinham. Então, ele fez isso que você acabou de falar, Juan. Ele simplesmente utilizava a realidade daquele povo para expressar para o povo alguma sensação musical, no caso, né? E não apenas para o povo, né? Mas para além também, né? Não apenas para os camponeses, né? Mais alguém? Mais alguma proposta aí? Mais alguma ideia de como ensinar física? Cri, cri, cri. E aí, pessoal? Ou travou tudo, ou... Tem gente aí? Tem alguém? Estamos ouvindo, professor. Foi a gente que Então, travou aqui no pensamento. Foi no pensamento. Não, eu compartilho muito da ideia do Juan, de trazer mesmo o cotidiano deles. E se a gente também pode usar muitas plataformas que tem para demonstrar alguns exemplos, alguns fenômenos. como é? A última frase que você falou, não ouvi, fale mais alto. As plataformas. Agora Sim. tem plataformas, tem aplicativos que a gente pode estar utilizando também, já que agora está tudo muito digital. E isso é uma coisa, você tocou num ponto, né? Que é um grande problema, né, para nós professores, porque eu não conheço um local que eu tenha trabalhado como professor, que eu tenha tido contato com professores, que não tenha pelo menos um professor que tenha dificuldade de se relacionar com tecnologia. Realmente. Mas a tecnologia é praticamente o contexto que os nossos futuros estudantes estão 100% inseridos. E aí, se a gente não para refletir a respeito desse elemento aqui, que foi alguém que sugeriu aí, na nossa didática, nas nossas reflexões a respeito de como ensinar, que tipo de professor que a gente vai ser? Talvez um bom professor aos olhos dos outros professores, mas dificilmente um bom professor aos olhos dos nossos alunos. E aí é uma coisa que, às vezes, a gente vai precisar optar. Você quer ser um bom professor para os seus pares, para as pessoas que são professores da mesma disciplina que você? Porque, olha só, quando a gente vai dar aula de física e a gente está no nosso lado com outros professores de física, até nas avaliações, né, de concurso e tudo mais, qual é o professor de física que é melhor aceito? É aquele professor que consegue ir mais profundo na física. É esse professor que é aplaudido pelos outros professores de física. Mas o nosso estudante, que é a nossa proposta, que é o ensino básico. Então, os nossos estudantes são estudantes do ensino básico, ensino fundamental e ensino médio. Muitos deles não vão caminhar para a física. Então, não se trata tanto do quanto nós nos aprofundamos na física com eles, mas no quanto, a partir da física, nós nos aprofundamos, nós, digamos assim, alcançamos outros saberes. Deixa eu tentar fazer uma loucura aqui. Então, eu vou tentar desenhar aqui, tá? Vai sair estranho, mas, enfim. Eu tenho só pena de quem não assistiu aula, que vai ver esse PDF depois que eu vou mandar para vocês, esse desenho, e não vai entender absolutamente nada. Também que eu estou gravando aqui a aula, depois vai entender. Mas nós estamos habituados a fazer o quê? Está aqui o círculo da física. E aí a gente entra nisso com os alunos.
e tenta trazer os alunos para o mundo da física de alguma forma e nos aprofundar. E quanto mais nós nos aprofundarmos, imagina a gente conseguir ter uma turma do ensino médio em que eles conseguem ficar tão aprofundados que eles consigam estudar até derivada integral, porque eles conseguiram dominar os outros conteúdos anteriores. Então, a gente já consegue até trabalhar com eles aquilo que a gente trabalha no ensino superior, porque eles são safos. Bacana. Beleza. Mas a proposta, a ideia que eu estou tentando trazer para vocês é o seguinte. É aquilo que, na verdade, não é nem eu que estou tentando trazer para vocês, é aquilo que vocês falaram, né? Eu só anotei aqui o que vocês falaram aqui, ó. Tá? Em relação à ideia de contexto, né? Mas é a gente fazer isso aqui, ó. Enraizados na física. Tá aqui uma raiz. A gente conseguir fazer isso. Sair para fora dela. Eu vou tentar trazer um diagnóstico aqui e aí depois vocês vão me dizer se vocês concordam ou não. Quando um estudante fala que eles não conseguem enxergar sentido no estudo da física, na disciplina física, é porque a gente está fazendo isso aqui, ó. A gente tenta trazer eles para um mundinho fechado da física que não se conecta com nada. Então o camarada está aqui fora e a gente encara a física de forma que a gente tem que trazer ele para cá, para dentro. E a gente esquece que a física está presente em tudo ao nosso redor e que a gente poderia muito bem, a partir dessa realidade de que a física está presente, conectar ela com tudo o que vocês imaginarem. Então, para exemplificar, eu acabei de falar de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de um cara aí que fez o mictório, que eu nem sei o nome, né? Do Vivaldi, para falar para vocês sobre a realidade do nosso ensino atual. A proposta é que a gente pense em fazer coisas desse tipo, entendeu? A relacionar as bases da física com música, com arte, com literatura, com a série que ele assiste, com o game que ele joga. A gente não vai esvaziar a física, a gente não vai diminuir ela. A gente vai, pelo contrário, a gente vai demonstrar o significado que ela tem, que é muito maior do que ficar preso numa caixinha. Isso aqui não é a física. A gente chama isso de física pura, né? Estudar física, mas não existe física pura. A física pura é a física que está misturada na vida. Mas a gente estuda física pura, a gente chama de física pura aquilo que é a física encaixotada. Mas não existe física pura encaixotada. Isso é física impura, vamos dizer assim, né? A física pura, a real física, é aquela que se mistura. É aquela que possibilita a gente fazer um smartphone, é aquela que possibilita a gente usar um eletrônico para se comunicar, é aquela que possibilita a gente tomar água, a gente fazer um café, esquentar. São os conhecimentos da física que possibilitam as nossas relações, e às vezes a gente... os nossos estudantes não conseguem compreender isso porque nós mesmos ainda não assumimos essa raiz aqui, essa realidade, entendeu? Então, vamos lá, para finalizar aqui, resumir essa parte. A didática tem a ver com como ensinar. Como ensinar física? A partir desses elementos aqui que vocês colocaram. Se a gente pudesse focar num desses elementos aqui, que foi o que o Juan propôs, né? Ele propôs a gente focar na ideia do contexto, a gente tem que esquecer essa forma, que é a forma com que nós fomos ensinados na maioria dos casos. É claro que nem todo mundo passou por essa experiência, mas muitos de nós, no ensino médio,
quando estudaram física, estudaram uma física que não encontraram sentido, mas foi, às vezes, um vídeo que te levou para a física, foi uma palestra, foi uma série, foi foi um professor doido ali que te inspirou, foi, sei lá, você olhar para as estrelas e aquilo te fez desejar por física. Agora imagina, se hoje vocês estão aqui cursando física porque alguma coisa conquistou vocês, mesmo que a gente tivesse nessa modalidade aqui, imagina se a gente propor daqui a 5, 10 anos, com vocês dando aula, né, uma modalidade em que o estudante consegue enxergar essa múltipla visão daquilo que a física alcança. A gente vai conseguir muito mais físicos, a gente vai conseguir muito mais investimentos lá na frente, porque tendo mais físico vai ter mais busca por investimento, vai ter mais pesquisas, vai ter mais ciência sendo produzida no Brasil, e a gente não vai ficar culpando o Brasil por não ter boa ciência. A gente vai formar pessoas que vão amar a ciência a tal ponto que vão possibilitar o desenvolvimento maior dela. Porque, gente, hoje em dia, se você for numa escola e perguntar quem quer fazer física, são pouquíssimos. Vocês são os raros. Amanhã vocês vão ser os professores dos próximos estudantes. E está na mão de vocês, né? A didática. O pensar como vocês vão fazer isso. Tá bom? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma dúvida? Cri, cri. Tá um silêncio, Mesai. Não, Não, professor, tá de uma boa. pergunta. Silêncio aí. A aula é muito boa, a gente fica pensando, refletindo. Porque professor, é tipo, eu concentrado pensei aqui. como o que me levou para física, e tipo, tava pensando. Porque a tua nota do Enem só deu pra física. Ela Não, mas roubaram, foi o do roubaram Juan. Foi do Juan. O que vocês, sei lá, devem estar pensando a respeito disso aí que a gente está falando, né? Em relação a tudo que a gente viu aqui. O que vocês pensaram? Como é que foi a sensação aí? Como é que vocês estão reagindo em relação a isso que a gente está começando, né? Trabalhar a ideia da didática. O que é a didática? Didática é a arte de ensinar. E tem esses elementos aqui que a gente pode utilizar para montar a nossa arte. Pelo menos para tentar montar ela melhor. Mais bem apresentada, né? O que vocês pensam a respeito disso aí? Como é que tá sendo? Foi a primeira aula hoje? Quero saber como é que foi. Dá um feedback aí. Rápido que eu tô bem com vontade no banheiro, que eu já vou entrar na outra aula. E, pessoal? Tá perfeito, professor, tá valendo. Bem legal, interessante. Tá, então vamos fazer o seguinte, por gentileza, coloquem aí no chat o primeiro e último nome de vocês, só para mim ter como referência na hora quando eu receber a lista de frequência, tá bom? Coloca o primeiro e último nome, e a gente se encontra na próxima aula, beleza? Eu vou ali no banheiro rapidão. Falou, até mais, gente. Liga a câmera aí, Gleide. Já acabou, gente, meu Deus. Acabou? Acho que já. Já. Bye, bye, aquela Já vista. acabei. Agora Você você ligado. fala. Agora todo mundo fala, né? Ele fala, tô empolgado. Olha, o professor trollou vocês, tá? Já tô ouvindo agora eu tô aparecendo. Na hora que eu ia fazer meu comentário sobre a aula, ele falou que ia no banheiro, aí eu Eu não falei, vi o né? seu Vocês sabem como é. Comenta. Eu liguei o microfone pra falar, eu vou no Você banheiro. ligou rapidão e desligou. Eu não vou falar mais. Se prepare pro seminário, que eu tô sentindo o seminário vindo aí. Tu acha, mano? Nem fala isso, nem Eu fala ainda tô isso. pensando no camponês ainda, coitado do bichinho. Eu não sei nem falar. Sério, eu imaginei daquilo. Mano, eu viajei no camponês. Eu juro que eu imaginei o camponês. Eu juro pra vocês. Eu também.
Eu só me lembro da cena da Branca de Neve correndo. Não, eu tava de uma animação da Disney também. Não, sempre é muito de animação de Disney, tipo aqueles desenhos do Mickey antigo. Sim, justamente era isso. Eu ia comentar, acho que não. Mano, eu juro, lembrei mano, que a no gente começo indo pra parecia que vinha um cara com uma faculdade faca atrás de mim. Eu fiquei tipo assim, mas- boneca do coisa. Mas foi bom, gostei da aula. Vocês estão lembrados daquela vez que choveu tanto que a gente não teve como ir pra faculdade? Foi, né, gravaram um vídeo meu, ele alagou lá. Esse meme. Deixa eu te falando, professor, só porque ele foi no banheiro. Olha o nível da nossa vida. Deixou tudo ligado, né? Tava apertado mesmo. É isso. Ih, pessoal, pode ir já. Não, Fala mas aí. Boa noite, galera. Já Boa noite, colocaram doutor. boa noite aí. Ainda vai ter aula de prática pedagógica? Amanhã? É? Deve ter. É porque ainda Não, não né? estou me acostumando com o horário, deve ter. Se tiver, vai ter. Se o senhor quiser descansar aí, professor, não tem problema pra nós, não. Se você quiser descansar mais um pouquinho, preparar seu psicológico, a gente aceita. Porque Vai amanhã é conversar lá no grupo. sexta-feira, né? Vê lá. Sexta-feira é quase um sábado. É verdade. Meio logo com o feriado de terça. Égua. Faculta segunda e terça-feira tem feriado. Muda assim, ó, Deixa já, eu né? ir que eu tô pensando no camponês. Até amanhã, gente. Tchau. Falou. Falou, gente. Bye, bye. Vai. Boa noite.